Muito bem. Romanos capítulo 15, vamos lá, vou considerar que nós já oramos sobre aconselhamento bíblico, tem algumas coisas para dizer, para a gente compartilhar. Vamos lá. No meu caso, então, aconselhamento bíblico para mulheres, tá bom? Primeiro, Romanos capítulo 15, verso 14 em diante, a palavra de Deus diz assim: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Até aí. Então ele começa demonstrando que aptidão é aptidão para a admoestação mútua. Aqui Paulo está falando com a igreja de Roma, com certeza eu vou demonstrar por aqui e outros lugares que ele não está só se referindo a aconselhamento de homens. Aqui eu poderia falar de aconselhamento de adolescentes. Se pudesse só aumentar um pouco aqui, que nem eu não estou me escutando nada aqui. Para adolescentes, enfim. Agora ficou melhor, obrigado. Então, Paulo está se referindo aqui à admoestação. Essa palavra admoestação é curiosa, porque a ideia de não é simplesmente chamar a atenção na nossa língua, é você colocar na mente, advertir ou aconselhar. O objetivo aqui é sempre de correção e instrução, restaurar o indivíduo na sua relação com Deus e na sua relação mútua. Então, como ele é uma palavra de difícil tradução, ela tem vários significados, a palavra é nutetel. Então, o certo seria aptos para vos nutetizar uns aos outros. Porque o nutetel vai depender da circunstância, igual quando a gente está corrigindo a nossos filhos, onde você vai nutetizar seus filhos. Você vai sempre brigar com seus filhos? Não. Tem hora que você vai chamar atenção, tem hora que você vai consolar, tem hora que você vai dar uma dura mais forte, tem hora que simplesmente você vai conversar com ele no meio do caminho e assim por diante. A expressão alelos, uns aos outros, é essa expressão que aparece. Ela aparece muitas vezes na Escritura, mas no mínimo demonstra para nós, primeiro, que não é só aconselhamento entre pastores ou dos pastores, aqui ele está pressupondo o aconselhamento da igreja com a igreja. Não é só aconselhamento de líderes formais, é também de líderes formais. Não é só ajuda material ou financeira, e muito menos só assistência, só entre aspas, porque eu estou falando só de exclusividade, tá? Ou só de assistência social. A ideia de nutetizar é a ideia que aparece lá em Gálatas capítulo 5, pode ir lá, por gentileza. Gálatas capítulo 5. Quando você tem 22 e 23, eu estou explicando a expressão alelos, que é uns aos outros, mostrando que não é só de questões materiais, mas é também de questões não materiais. Quando ele diz no verso 16, digo, porém, andem no Espírito. A grande questão é como é que a gente faz para andar no Espírito. Ele vai dizer o fruto da carne qual é? Verso 17 em diante, a carne milita contra o Espírito e assim por diante. Verso 19, as obras da carne são, ele faz uma lista. Verso 22, o contraste das obras da carne é o fruto do Espírito, ele faz uma lista. Nessa pegada, capítulo 6, verso 1, onde ele vai demonstrar, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ele está falando com a igreja, vós que sois espirituais do fruto do Espírito. Nenhum de nós tem condição de alelos uns aos outros, de nutetizar de maneira adequada, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então, tem muita gente que faz o alelos uns aos outros nas obras da carne. Como qualquer um de nós aqui é capaz de reconhecer que na hora da correção dos filhos, muitos de nós podemos corrigir nossos filhos na carne, com inveja, com porfia, ciúmes e assim por diante, tá? Então, por que eu quero dizer isso? Porque quando ele vai se referir aqui ao verso 6 em diante, ele está se referindo às obras da carne, às obras do Espírito, em Gálatas capítulo 5. Capítulo 6 ele está falando
Quais são alguns desses desdobramentos? Ele diz assim, no verso, que é um texto conhecido, né? No verso 8 do capítulo 6, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, que ele está pensando do fruto das obras da carne, e o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, porque ele está pensando no Espírito Santo. Então, quem semeia como fruto do Espírito, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, porque você sempre vai ter só dois tipos de aconselhamento, espirituais e carnais. Só tem esses dois. Então, ele diz, como fruto disso, aí ele diz assim, no verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Qual bem? O bem que ele acabou de dizer, que é o bem espiritual, do fruto do Espírito. A gente não deve... Veja, o fruto do Espírito são obras não necessariamente materiais. É isso que eu preciso que você entenda. Porque esse texto aqui, erroneamente, tem sido usado para junta diaconal. Tem nada a ver com junta diaconal esse texto aqui, não tem nada a ver com assistência social de dar 3 quilos de carne, comida e dinheiro, embora essas coisas sejam importantes. O texto tem a ver com um bem espiritual, do fruto do Espírito. E aí ele diz, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então pensa num pai educando um filho, onde ele deve nutetizar, nutetel, admoestar uns aos outros. Os pais fazem isso com os filhos, então eles devem fazer isso de maneira espiritual. Porque se nós não nos cansarmos de fazermos o bem espiritual aos nossos filhos, da carne, a seu tempo nós colheremos. Não é isso? Isso. Então, na igreja é a mesma coisa. Por quê? Porque fazer o bem espiritual aos outros enche o saco. A expressão teológica é essa. Do mesmo jeito que, como pais, vão fazer com os filhos, às vezes falam, não aguento mais. Às vezes na igreja a gente também não aguenta mais. Por quê? Porque não precisa abrir, não. Provérbios capítulo 29, ele diz assim, aquele que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Tem gente que tem dura cerviz. Tem filho que tem dura cerviz e tem irmãos que têm dura cerviz. Você fala e parece queixo duro. Não baixa de jeito nenhum. Aí você fala, cansei. É isso aí. E aí ele diz no verso, então, se nós não cansarmos de fazermos o bem, a seu tempo ceifaremos, colheremos os frutos, se não desfalecermos. Então, por isso, pensando na semeadura para o Espírito e não na semeadura para a carne, pensando na perseverança do aconselhamento, o verso 10 diz, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Que bem? Tem nada a ver com cesta básica. O bem aqui é de Gálatas, capítulo 5, que é o fruto do Espírito. Então, se a gente deve fazer principalmente o bem, mas principalmente aos da família da fé. Significa que é para a gente dar a cesta básica da família da fé? Sim, mas o texto não tem nada a ver com isso. O texto aqui está falando bem espiritual. Se a gente quer pegar para distribuir cesta básica e alimento, pode pegar, mas em outro texto, não nesse, porque esse texto aqui não está falando disso. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque a gente está pegando esse ponto, desvirtuando completamente e utilizando para todas as coisas, menos para aquilo que o texto está dizendo. Que é o quê? Que é a gente ensinar as pessoas a fazer exatamente o que está escrito lá no verso 16 do capítulo 5. É isso que a gente não quer fazer, porque dá trabalho. E aí você quer lá entregar a cesta básica, Deus abençoe, vira as costas e tchau. Por quê? Porque dá trabalho dizer ser invejoso, irmão. Tem que parar de ser invejoso. A gente não quer falar essas coisas. Ser ciumento, tem que parar de ser ciumento. A gente não quer falar dessas coisas, porque é chato falar disso. Mas no capítulo 5, verso 16, aliás, é isso mesmo. Digo, porém, andem no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem é que vai me ajudar a eu andar no Espírito? Aqueles que não se cansaram e vão continuar semeando para o Espírito, fazendo o bem principalmente aos da família da fé, cheio do Espírito Santo e não cheio da carne, ajudando os nossos irmãos, ou as nossas irmãs, no nosso caso aqui, a andarem espiritualmente nas obras do Espírito. Então, verso 19, o que a gente tem que ensinar? Verso 19 diz, veja que interessante, destas palavras aqui, 15, 3 são sexuais.
12 não são. E a gente fala, normalmente, de aconselhamento na deturpação da vida sexual, que também deve ter, tranquilo. Eu não tenho problema com isso. Mas e quando é que a gente vai falar de prostituição, lascívia? Tem um livro que diz assim, o problema não é o sexo, mas a lascívia. O sexo não tem problema, a lascívia tem problema. Então, lascívia, idolatria, tem vários. Esse conceito de idolatria, de ter um pedaço de pau colocado na nossa frente aqui, não é só isso, não. Você tem ídolos do lar, você tem a avareza, que é a idolatria. Vamos lá? A avareza, que é a idolatria, conceito de avareza. Vamos definindo as coisas. A gente tem que aprender a definir. A avareza é quando eu não sou capaz de compartilhar daquilo que nós temos de maneira abundante. A avareza, quando eu não sou capaz de compartilhar daquilo que eu tenho de maneira abundante. A Bíblia diz que Deus derramou de maneira superabundante o amor dentro de nós. Então, nós temos condições de amar os nossos irmãos? Sim. Por quê? Porque Deus deu de maneira superabundante. E qual é um dos problemas que existe entre os irmãos? Ciúmes. Quando você começa, eu já nem falo mais. Se falar que eu estou indo na casa de alguém, fala, agora está na casa do fulano, não vai na minha casa. Mas chamar para ir na sua casa, você não chama. Mas fica enchendo o saco porque eu vou na casa dos outros. Ixi, isso aí tem na igreja. Não é só entre as mulheres, não. Isso tem na igreja, de cheio, irmãos. Cheio de gente ciumenta no meio da igreja. Beleza. Por quê? Porque é obra da carne. Tem que falar, irmão, para com isso. Nossa, achei que você fosse meu amigo. Mas eu estou conversando com fulano. Não, mas ou é o fulano ou eu. Cheio no meio da igreja dessa conversinha mole aí. Para com isso, a gente tem que ensinar. Se for na casa do fulano, você vai na minha casa também? Vou. Só chamar. Eu não vou meter o pé na sua porta. Tem que chamar, então tem que parar. Então, nós temos isso, parece que é coisa de criança, mas tem. Então, se a avareza é eu ser capaz de compartilhar daquilo que Deus me dá de maneira abundante, não ser capaz de compartilhar daquilo que Deus me dá de maneira abundante, significa que Deus derramou o amor através do Espírito Santo falando sobre Jesus para nós. E aí a gente gosta de ser amado. Então, naturalmente, eu não levar o Evangelho adiante para mostrar como é que Deus pode transformar a vida de alguém, isso pode tranquilamente ser interpretado como avareza. Por definição, o evangelismo tem que ser algo natural na igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele pode ser meu amigo e mais de um monte de gente. Ele me amou, mas ele tem amor para um monte de gente. Eu não sei quem, mas eu tenho que ter facilidade de falar disso. Porque não falar disso é antinatural, pelo menos para os crentes. E aí ele diz, feitiçaria, olha lá, quando é que a gente vai falar de feitiçaria? Mas não tem macumbeiro? Só não mata a galinha preta, mas que tem as macumbas santas, tem. Inimizade, tem, ixi. Inimizade, que gente que faz, joga um irmão contra outro em segredinho, tem, um monte dentro da igreja. Porfia, que é gente que gosta de confusão. Tem gente que parece que não é pacificador, onde a pessoa entra, explode. É igual jogar gasolina numa fogueira. É só você olhar. Onde é que a pessoa entra e onde a gasolina tem e apaga? E as coisas acalmam. Se for assim, a gente deve começar a avaliar como é que anda o nosso casamento. Eu não estou falando isso de maneira legalista, eu só estou falando disso do ponto de vista de porfia, de onde a coisa está pegando fogo. E se eu vou apagar o fogo dos outros, por que eu não apago o fogo dentro de casa? Na relação familiar. É assim, seria estranho se eu estivesse quebrando pau com minha mulher, ou quebrando pau com Augusto, e querer falar para vocês como é que é ter uma família feliz. Também não dá cabimento isso. Onde é que está a porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção? Está vendo? Ele nem começou a vida sexual. Obras da carne está cheio. E destas coisas, não é que é na igreja, é no ser humano. Está cheio disso aqui no coração do ser humano. Então, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Espirituais por quê? Porque nenhum de nós consegue aconselhar alguém sobre estas coisas se nós não tivermos cheios do Espírito Santo para nós. Para que Deus limpe o nosso coração, para daí a gente conseguir começar a falar alguma coisa para alguém. Ok, volta lá para Romanos capítulo 15. Eu só quero aproveitar o tempo para dizer estas coisas e outras, né?
Romanos capítulo 15. Então, tem gente que é bom para... americana, a gente fala que a sociedade americana é uma sociedade influenciada pelo utilitarismo, né? E no utilitarismo, entre outras coisas, para o pragmatismo, que é você 3 maneiras de fazer tal coisa, 5 maneiras de fazer tal coisa. A gente é mestre para educar a vida dos outros, casamento dos outros, família dos outros, a amizade dos outros, mas o nosso está lascado, nossa família está arrebentada, nossos filhos estão tudo ferrados. Não dá, velho. Sabe? Não tem o menor cabimento Jesus estar brigado com o Pai e vir falar para a gente como é que se reconcilia com o Pai. Ele fala, eu tinha alguma coisa antes da fundação do mundo. Quando ele vai tirar Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para cá. Pai, eu estou falando isso com você só para que eles vejam que nós estamos bem. Porque isso aqui entre nós nunca houve problema. Então, faz todo sentido ele trazer alguma coisa para nós, porque ele desfruta disso com ele. Isso. Agora, a gente não desfrutar com a gente e querer ensinar os outros, caraca, velho. É bem estranho isso, viu? Bem estranho. Não é à toa que os líderes precisam cuidar da sua casa, senão eles vão ter dificuldade enorme de ensinar a igreja. É simples assim. Uma questão de hipocrisia. Ou eu vou começar a ser hipócrita e começar a mentir, ou nós vamos ter um problema. Voltando lá para Romanos capítulo 15, verso 14, e ele diz, então, para a igreja que é capaz de nutetizar uns aos outros, tudo isso eu estava falando do alelos, né, uns aos outros, que é essa expressão de nutetizar, admoestar, consolar, com a finalidade de fazer com que a pessoa restaure a sua relação com Deus e com os irmãos. Esse é o objetivo, não é simplesmente ficar de conversa fiada, tem um objetivo aqui, de fazer com que a relação que antes estava quebrada volte a ligar, ok? Aí ele diz que 2 características só. Verso 15, ele diz, possuídos de bondade, e possuídos de conhecimento, ou seja, cheios de bondade ou cheios de conhecimento. Ele está falando a mesma coisa de maneiras diferentes em termos de estar cheio, ou possuídos de. Então, a bondade aqui é a intenção de levar essas pessoas, só que as pessoas dizem assim, de intenção o inferno está cheio, né? Uma intenção ela precisa ser demonstrada. Como é que eu vou saber que alguém é bom? Olha só que interessante, para a gente não ficar aqui fantasiando. Alguém vai até Jesus Cristo e diz assim, Senhor, o senhor pode curar o meu servo, porque ele está doente? E alguém diz para Jesus Cristo aqui, Senhor, ouça o que esse camarada está falando, porque ele é bom. Como é que sabe? Através das ações dele para com o povo de Deus. Só que tem gente que, dentro da igreja, onde a pessoa chega, ferve. Eu estou sendo bem gentil, assim, né? Onde a pessoa chega, ferve. Mas aí a pessoa, ela acha que está cheia de bondade. Não, irmão, os outros têm que ver que você tem bondade. Não existe autoavaliação. Buscar a própria honra não é honra. Os outros precisam ver que tem cheio de bondade. E como é que a gente vai avaliar se tem cheio de bondade? Se a gente ajuda as pessoas que estão chegando perto da gente a saírem da ira, da dissensão, se existe pacificação no nosso coração. Agora, se os outros não são capazes de testemunhar que nós somos pacificadores, que queremos reatar o relacionamento das pessoas com Deus, mas quem chega até nós, se entrar chamuscado, vai sair terminar de queimar, aí a gente diz assim, não, mas eu estou cheio de bondade, porque a minha intenção não está, não. A gente só sabe da intenção quando é colocado na mesa, e a igreja é capaz de testemunhar sobre essa pessoa, como foram capazes de testemunhar sobre esse cidadão que disseram, Jesus, pode aceitar a palavra dele, porque ele é bom com o povo de Deus. O que é? Você acha que Jesus Cristo falou isso só para ele, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E tem gente que acha que é só o pastor que passa por avaliação, né? É verdade, é o pastor, mas todos nós passamos. É que às vezes nem fala da avaliação que a gente faz dos outros. Mas é simples. Vamos botar na mesa. E vocês podem avaliar a mim, desde que, veja, no domingo seguinte vem você na frente, a gente vai trocar de lugar e todo mundo vai dizer. Se a gente fizesse isso, a gente já teria uma igreja bem diferente. Porque a gente gosta de meter o pau nos outros e achar cheio de bondade. Quando chega na gente, a gente não vem, falta, dor de barriga. Aí é fácil. Tem que aprender a falar
e ouvir o que as pessoas dizem sobre nossa vida, identidade e ministério. Tá bom? Então, cheio de bondade e cheio de conhecimento. A gente vai precisar, obrigatoriamente, de bondade, essa intenção que todos são capazes de testificar, e a gente vai precisar de conhecimento, essa capacidade. Todo conhecimento aqui é o conhecimento que é necessário naquele momento. Não tinha nem Novo Testamento, o Novo Testamento está sendo construído, então, obviamente, não precisamos pensar que é o conhecimento teológico de todo o Novo Testamento, porque nem existia o Novo Testamento ainda. Você tem que ter o conhecimento básico para você poder... Agora, que tem que ter algum conhecimento, tem que ter. Não dá para a gente falar daquilo que a gente não sabe. Você vai dizer, não sei tudo, mas ninguém sabe tudo, irmãos. Só Jesus Cristo. Fora ele, ninguém sabe tudo. Então, o que ele está dizendo é, são pessoas, sim, na igreja de Roma, que ainda não tinham o Novo Testamento, que está sendo construído, e que Paulo, naquele momento, diz, eu estou absolutamente convencido de que vocês têm a bondade e o conhecimento necessário para aconselhar uns aos outros. A grande questão Provérbio 16, abra lá, sobre esta bondade, né? Olha só que interessante. Provérbio 16, eu vou lendo os textos, né? Porque a gente vai adiantando aqui, porque eu tenho mais coisa para falar, tá bom? Só aproveitar o nosso tempo aqui. Provérbio 16 está depois de Salmos. A gente está olhando lá de Apocalipse, é um pouquinho antes de Apocalipse, depois de Salmos. Provérbio 16, 24 diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Todos nós sabemos que tem palavras que não são saudáveis. Eu vou usar essa expressão, porque, obviamente, aqui a gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando, né? Porque palavras saudáveis não é elogio. Palavras saudáveis é aquilo que nos aproxima de Deus, ponto. Como é que você vai aconselhar alguém que tem dissensão, facção, ciúmes? Você vai dizer, você é ciumento, vamos conversar sobre isso? Nossa, me machucou. Então, agora também não é para sair dando patada nos outros, não é isso. Mas o que eu estou dizendo, então, as palavras precisam ser fundamentadas para que elas, através desse fundamento, a gente consiga demonstrar, caso necessário for, publicamente, de que o que nós estamos fazendo é aproximar as pessoas de Deus. Esse é o ponto. Se não, então as palavras agradáveis são agradáveis para quem? Para Deus. As palavras agradáveis de Provérbios para Deus são como favo de mel, elas são doces para a alma e saúde para o corpo. Olha que interessante. Você vai se lembrar disso, Ezequiel, no capítulo 1 está lá o anjo aparecendo, no capítulo 2 aparece Deus com um livro cheio de ais. E ele diz assim, Ezequiel, come, mas enche até o ventre, enche as suas entranhas. Isso. Só que o livro era um livro de ais e cheio de coisa lá, que era para a correção do povo. E diz que ele comeu, aquilo ali ia ser azedo, e era doce. Agora, Deus andou na viração do dia, junto com Adão e Eva. Na fila do SUS, no planeta Terra, só tinha 2 pessoas. Tinha, eu não sei nem qual é a porcentagem de médico, um médico para 50% de pessoas no planeta, só tinha 2, um médico para Adão e um para Eva. Disponibilidade diária, todo dia. E ele diz, não coma. E diz o texto que a árvore era desejável, parecia doce, mas a gente está vendo o quão azedo era aquela árvore. Porque o que Deus não mandar comer, não coma. O que Deus mandar comer, come e é para encher. Só teve um que fez isso com tremenda facilidade. Foi Jesus Cristo. Que disse para os fariseus, vocês acham que vocês têm o mesmo pai que eu, mas não tem não. Vocês estão totalmente fora, o pai de vocês é o Satanás, vocês vão lá para outro lugar, vocês não se reconheceriam o que eu estou falando. Vocês não reconhecem o que eu estou falando. Então os fariseus não reconheciam que Jesus se alimentava da palavra do Pai. E os discípulos dizem, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ele diz, será que ele trouxe pão? Meu Deus, os caras estão viajando, estão com 3 anos com Jesus Cristo, estão falando um trem desse. Então, quem é que não reconheceu que Jesus Cristo tinha a comida que era a vontade do Pai? Tanto os fariseus quanto os discípulos, de longe ou de perto. Ninguém reconheceu, irmão. Porque para nós é estranho. A gente ainda está como Ezequiel, comendo meio tremendo assim. Mas quando a gente come o que Deus manda, é doce. E quando a gente diz para as pessoas,
Ainda que pareça amargo, mas se Deus mandou comer, você come, vai ser doce. Agora, se for desejável e Deus disse não coma, não chegue nem perto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso aqui que a gente tem que oferecer para as pessoas. Não tem outro caminho. É só isso. Então, quando a gente vai oferecer estas palavras agradáveis que Deus disse que era agradável e que Deus disse que seria azedo se comesse, isso aqui, se a gente levar, vai ser saúde para a alma e para o corpo. O problema na igreja sempre foi assim, é o ensurdecimento. As pessoas têm muita dificuldade. Como é que a gente sabe se a gente está disposto a ouvir? Coloca na mesa, só isso. Simples assim. Coloca na mesa, porque Provérbio diz que na multidão de conselheiros tem sabedoria. Então, pessoas que têm dificuldade de colocar na mesa, notadamente, tem gente que dá para dar até o nome, é fácil de perceber quando a gente vê alguém que está querendo... Sabe quando você vai na sala de aula e não quer ver o professor, você fica tentando se esconder atrás do aluno, assim? Do coleguinha que está na frente? Dou até nome. A gente vê de longe, né? Mas a gente segue a vida em diante para evitar aquilo que a gente sabe que é o óbvio. Todo conhecimento, então, aqui a gente vê em Provérbios, literalmente falando da bondade, que são essas palavras agradáveis, e de conhecimento, olha aqui, deixa eu ver aqui, Deuteronômio capítulo 4, isso. Vou mostrar para vocês que ele está pensando nas mulheres, desde o Antigo Testamento, capítulo 4, verso 6 em diante. Deuteronômio capítulo 4, verso 6 em diante. A palavra diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, se eles guardassem essa sabedoria e entendimento, o povo de Israel, que ouvindo todos esses estatutos, as pessoas de fora do povo de Israel, certamente diriam assim: este povo é gente sábia e inteligente. Então, se o povo de Israel ouvisse aquilo que Deus tinha para dizer e praticasse, quem estava do lado de fora ia ficar impressionado com a sabedoria que Deus deu para quem? Para o povo, homens e mulheres. Agora, verso 9 diz assim: homens e mulheres, guarda a ti mesmo e também a tua alma. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é guardar o próprio umbigo. Fala uma palavra com I, imbigo. Não dá, né, velho? Umbigo. Então, a ceia diz que é para a gente avaliar a si mesmo. Vai chegar o momento da gente avaliar quem precisa ser avaliado. Nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas sempre a primeira avaliação é assim mesmo. É impressionante como na psicologia a gente é capaz de sentar com as pessoas e a pessoa diz: fala. Você veio falar de você? Pode falar. Para o meu patrão, o mundo, o planeta Terra, Marte, beleza. Até que eu cheguei para a advogada, top das galáxias, e perguntei para ela assim: quando é que você vai começar a falar de você? É verdade, falar de mim. Oxi, tinha esquecido. Então, porque o mundo, o planeta Terra, Marte... velho. Você sabe que tem um monte de gente que não me procura? Porque sabe que começa com você. Antes de você falar dos outros, fale de você primeiro. Não sou eu que estou dizendo, isso aqui já está dizendo que povo, gente, sábio, inteligente seria o quê? Guarda primeiro a tua alma. Na ceia, avalie-se o homem quem? Assim, não sou eu que estou dizendo, eu não tenho essa sabedoria toda, irmãos. Eu também entrei no mesmo esquema. Podemos falar do mundo inteiro? Podemos, desde que a gente comece com a gente. Guarde a si mesmo e a sua alma. Ele diz assim, verso 15: guarde, portanto, cuidadosamente a si mesmo. Olha que interessante. Guarde cuidadosamente a si mesmo. Ok? Do capítulo 4 de Deuteronômio, verso 15. E nesse sentido, isso aqui, depois que ele guardasse a si mesmo, cuidadosamente, verso 10, deixa eu ver, verso 10, exatamente, verso 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe,
quando o Senhor me disse, reúne esse povo, os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias. Qualquer um de nós pode perder o temor, irmãos. Temor é uma coisa que você tem e pode deixar de ter. Salomão foi assim, há tantos exemplos tristes na história de pessoas que começaram bem, começaram a derrapar e terminaram mal. É triste você ver gente com histórias na igreja belíssimas que começam a meter os pés pelas mãos dentro da sua própria história. Por quê? Porque se esqueceu que a gente tem que temer a Deus todos os dias até morrer. E para isso a gente vai ter que guardar bem a nossa própria alma até morrer. Aí ele diz assim, eu estou no verso 10, né? Na terra que viver, ou seja, estes mandamentos e estatutos não são para serem vividos inicialmente no céu. Eu já vi gente falando assim, mas no céu, né, pastor? Não, é agora, irmãos. E dá para viver agora, no meio. Porque não dá para mudar o mundo. Mas dá para mudar a nossa postura diante do mundo. É por isso que a gente tem que começar do mais fácil, ou talvez do mais difícil, que somos nós mesmos. Isso é tão sério que Provérbios diz assim, presta atenção, que tem mais valor aquele que se domina do que quem domina uma cidade e quem é um herói de guerra. Um herói de guerra e quem domina uma cidade tem a capacidade de dominar os outros. Então, dominar a si mesmo é mais difícil do que dominar os outros. É por isso que o tempo todo a Bíblia está dizendo, comece com você. Lembrando, só para a gente fechar o quadro, né, é que Gálatas 5:23, um dos gomos do fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não tem possibilidade de ter domínio próprio sem o Espírito Santo de Deus. Não tem, irmãos. Isso aqui tem N implicações que eu não vou, para quem sabe ler um pingaleta, eu não vou entrar nelas agora não é porque eu estou correndo não, tá? Mas eu só estou dizendo que fruto do Espírito é o domínio próprio. Traduzindo, se a gente quer domínio próprio, a gente vai ter que estar bem com quem? A pergunta é, o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito? Resposta, eu já te dou uma só. Tem várias. Não é Atos. É a carta de Paulo aos Efésios, enchei-vos do Espírito continuamente. Como que eu devo me encher do Espírito continuamente? Presta atenção. Sujeitando-vos uns aos outros. Como é que a gente sabe que alguém não é cheio do Espírito? Falta de capacidade de sujeitar-se ao outro. Por quê? Porque a gente sempre acha que é superior ao outro. É muito difícil a gente se sujeitar. A mulher ao marido, os filhos aos pais. O marido vai ensinar a mulher a ser submissa, ele se submetendo aos seus patrões ruins. Escravos. Tem 6 tipos de escravidão, a gente já estudou isso, né? Não é só escravidão América do Sul, não tem nada a ver, tá? São 6 tipos, pelo menos, de escravidão. Escravos voluntariamente buscavam sujeição a seus patrões, muitos deles eram abusivos. E ele diz assim, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Tem gente que ainda não entendeu. Em nome de direitos, a Bíblia demonstra que o primeiro direito que nós temos é de abrir mão dos direitos. E é aí que a gente começa a mostrar, mas isso aqui, para quem que faz? Então, eu estou na mesma fila que você, ninguém. Por quê? Porque domínio próprio é fruto, ou é um gomo do fruto do Espírito. Humanamente a gente não faz. Tem mais, mas isso é só para deixar um spoiler, né? É fácil ver quem está sendo influenciado pelo Espírito de Deus ou por algum outro Espírito. É simples, irmãos. Esse com certeza é um dos sinais, tá bom? Mas ele diz assim, para as mulheres, olha lá, no verso 10, e as ensinará seus filhos. Então a gente vai aprender a viver e vai ensinar isso aos nossos filhos. Exatamente, nós precisamos de mulheres aconselhando mulheres na igreja, entre outras coisas, a sermos espirituais, a guardarem primeiro o próprio coração. Todos nós precisamos disso e na igreja mais ainda. Provérbios capítulo 22, só para mostrar que isso deve começar conosco.
e isso deve continuar com os filhos. Provérbios 22, abra lá. Mulheres, no livro de Provérbios, isso é belíssimo, né? Provérbios 22, verso 17, diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Esse provérbio aqui não é de Salomão, não, tá? Foi outro grupo de os sábios, que nós não sabemos quem são exatamente, tá? Está colocado no livro de Provérbios, mas não foi Salomão que escreveu isso aqui. Esse aqui, né? Verso 18, porque é coisa aplicar o coração ao conhecimento. Sabe o que é aplicar o coração ao conhecimento? É estudar para saber o que não se sabe, e aplicar o coração ao conhecimento é fazer o que a irmã estava falando ali, né? Agora, você ouve uma palavra e fica aquele, caraca, eu não fui nem dormir, fiquei pensando naquele negócio, fico martelando. É isso, é aplicar o conhecimento, você fica só matutando, assim, é isso aí. A gente tem que parar de ficar ouvindo 15 sermões e não aprender nada de nenhum. Isso não é para nada, isso. Só para se enganar. Ouve um, irmãos, bem feito, e matuta nisso. Para de ouvir sermão e começa a aplicar o seu coração ao conhecimento. É isso que a gente tem que fazer na igreja para que os corações sejam mudados. Senão, não adianta nada. Você pode ouvir 32 sermões e não está fazendo efeito nenhum. Verso 18, então. Porque é coisa agradável os guardares onde? No coração dos outros? Veja que interessante. No teu coração. E aplicares onde? Nos teus lábios. Você quer ver uma pessoa que está controlada pelo Espírito? Você percebe isso pela falta de sujeição ou não, e você percebe isso pelas palavras. Um tolo, quando se cala, se passa por sábio. Se conversa 10 minutos, ele volta a ser tolo. Você quer saber se alguém está sendo controlado pelo Espírito? Tem uma conversa de 10 minutos, você percebe. Fácil, fácil. Tem várias perguntas em Provérbios, que Provérbios capítulo 1 mostra algumas delas, tá? Mas fácil, você percebe quem é que está controlando o coração da pessoa. Por uma razão muito simples. A boca fala. Então, você quer saber? Converse. Fala aí, vamos lá. Em 10 minutos você sabe o que está acontecendo aí. Porque a pessoa tenta até esconder, mas não adianta, velho. Abriu a boca, sai. Tá? Então, aqui é mostrando que a gente tem que controlar a própria boca e aplicar ao nosso coração. Provérbios 31. Mulheres, olha que coisa maravilhosa. Veja, nós estamos falando numa sociedade machista. Tá? Esquece isso, tá, gente? Isso é uma ideia errada que está sendo vendido para você. Por quê? No livro de Provérbios, que é maravilhoso o livro de Provérbios, que tantas coisas tem para nos ensinar, onde ele vai mostrar o sábio ensinando, e o sábio, que ele tem tanta sabedoria para ensinar, ele apresenta na figura de mulheres. A mulher de Provérbios, capítulo 8, que estava no início do mundo, logo não pode ser literal, senão você vai dizer que Deus é feminino, Pepeu Gomes, nós não somos disso, né? Deus é masculino e feminino. Não é. Beleza? E Provérbios, se Provérbios, capítulo 8, que estava no início do mundo, que está escrito numa literatura de sabedoria, não pode ser interpretado de maneira literal, a mulher prostituta do capítulo 7 também não. É fácil você querer interpretar a mulher... aí sim é machismo na igreja. Você querer interpretar a prostituta ali, embora a Bíblia fale várias coisas de prostituição, eu não tenho problema, mas é fácil você chamar a mulher do capítulo 7 de maneira literal e a mulher de capítulo 8 de maneira metafórica e, curiosamente falando, as duas no mesmo tipo de linguagem. Você só vai ter que explicar por que você está mudando o jeito de interpretar. Aí é fácil, velho. A grande questão é que os conflitos espirituais estão sendo apresentados nas figuras femininas. Do mesmo jeito que em Apocalipse tem a mulher que representa a Babilônia, a grande prostituta. A Babilônia encapsula nela tudo aquilo que é contra Deus. Não é a cidade da Babilônia e nem a prostituição. Entende? Prostituição ali é tudo aquilo que Tiago vai dizer. Infiéis, adúlteros, é essa expressão que aparece. Adúlteros. Não dá para ser amigo de Deus e inimigo do mundo e vice-versa, porque não vai dar certo isso. Então, a ideia de ir contra Deus é uma ideia de adultério, que é exatamente ao primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ter outros deuses é um adultério. Então, perceba essa linguagem metafórica. As mulheres de Apocalipse são essas mulheres de Provérbios, capítulo 7 e 8, e o verso 9 indo contra a outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Provérbios, capítulo 31, mais uma vez, quando vai falar da sabedoria, fala na figura de uma mulher.
Veja que interessante. Geralmente a gente fala da figura feminina de Provérbios, da mulher virtuosa do verso 10 do capítulo 31. Mas antes da mulher virtuosa, por que a gente não fala da mãe do rei Lemuel? Por que no Dia das Mães ninguém fala da mãe do rei Lemuel? Que está ensinando um rei a ser rei. Está ensinando um homem a ser homem. Está ensinando alguém a saber como é que exerce a autoridade. Está mostrando para alguém como é que se anda no mercado de trabalho. Uma mulher. Eu não sei o nome dela, nem quero saber, e não tenho raiva de quem sabe. Eu só estou dizendo que está escrito aqui, que palavras do rei Lemuel de Massá, aos quais lhe ensinou a sua mãe. E que, se você quer saber, leia lá. Depois a gente volta aqui, ó, Provérbios 4, dá uma olhadinha lá rapidinho. Olha que interessante. Verso 1, Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conheceres o entendimento. Aqui é Salomão falando. Porque vos dou boa doutrina e não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, quem era o pai de Salomão? Tenro e único diante da minha mãe. Quem era a mãe de Salomão? Ele me ensinava e me dizia muitas das palavras que Salomão está agora como um rei falando na sua sabedoria, ele aprendeu de seu pai e da sua mãe. A questão, irmãos, nunca é a mulher abrir a boca. A questão é qualquer um de nós abrir a boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você pode ter uma mulher que é um asno falando. Você pode ter um homem que é um asno falando. Você pode ter um adolescente. Não tem nada a ver com gênero. Por isso que Tiago diz que não é a língua da mulher, é a língua do ser humano. Por isso que Provérbios 4, lá no final, ele vai dizer que se tem que guardar alguma coisa, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Por quê? Quando a gente falar, isso vai demonstrar o que está governando a nossa vida. Ok? Volta lá, Provérbios 31. Provérbios 31, então. O que ela dizia, essa mulher, aos quais lhe ensinou sua mãe? Que te direi, filho meu, ó o aconselhamento dela, né? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, e nem os teus caminhos as que destroem os reis. Veja, a mãe ensinando ao filho a ter cuidado com as mulheres. É mulher falando de mulher. Só estou falando o que está escrito. Não sou eu que estou dizendo. Agora, eu te falo, o problema é a prostituição feminina? Não. Você tem a prostituta e você tem o prostituto. Só que, neste caso específico, ele estava dizendo... Por quê? Porque, entre outras coisas, Salomão está escrevendo para atingir a geração de seu tempo. E qual é o problema de um rei? O casamento. Como é que sabe que está casando e não é por dinheiro? Por quê? Porque pode uma mulher destruir um casamento? Pode. Pode um homem destruir o casamento? Também. Eu só estou falando, não estou denegrindo a figura feminina. Eu só estou querendo mostrar que qualquer homem ou mulher podem destruir um casamento. Mas eu só estou dizendo que a mulher pode sim, ela tem todas as condições da face dadas por Deus para nutetizar aqueles a quem Deus colocar no seu caminho. Nutetizando primeiro a si mesmo e depois ajudando a seus irmãos naquilo que seus filhos, a saberem andar no mercado de trabalho e assim por diante. Então, veja, tem muitos homens que a gente diz assim, né? Esse menino é mimado, foi criado com vó. Na Bíblia, pai educa e vô também. Meus netos vier, ai, velho. Comigo, não tem negócio de... Por quê? Porque eu vou ter que responder. Não precisa vir agora, não. Deixa eles curtir lá, né? Mas quando vier, uma das coisas que eu já falei, não esqueça, filho, o pai ajuda, mas o filho é teu, você cuida. Eu não sou pai de seu filho, você cuida. E eu vou viver o momento que eu tenho na vida, e você cuida do seu filho. Ah, mas é difícil, é a vida. Bem-vindo ao mundo. É isso aí. Tem muito vô se arrebentando, porque tem filho dizendo assim, aí o vô vai sair, aí o filho diz, ué, mas se você sair, como é que vai ficar meu filho? Não sei, o filho é teu, não é meu? Ué, o que eu tenho a ver com isso? Minha agenda é minha agenda, não se meta na minha agenda. Ué, que história é essa? Isso é aconselhamento torpe, irmãos. Não é que eu quero mal dos netos. Ah, pastor, é porque você não tem neto. Dizia isso quando eu tinha raiz pequenininha e que eu falava no meio da igreja que eu não fazia casamento misto. Pastor, sua filha vai crescer. Cresceu e casou com um crente.
porque eu disse para ela que se casasse com um descrente, ela ia ouvir, e eu digo a mesma coisa para o Augusto. Então não vem com esse negócio, com as conversinhas fiadas para cima de mim, não. Quando seus filhos crescer, primeiro que mandinga santa não pega. Pode desejar o tanto que você quiser. Isso aí para mim não tem problema nenhum. Pois a filha cresceu, casou com um crente, e você acha que não tinha o mesmo temor que você tem? Tinha. Mesmo temor que todos nós temos, irmãos. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, ajuda minha filha. Você acha que não deu trabalho? Um monte. Nossa, era uma maior dificuldade. Deus foi gracioso, irmãos. Você acha que eu não tenho medo do meu piar? Tem a mesma coisa, o mesmo medo de todo mundo, irmãos. Mas, no tetizar é para cá, irmãos. Seu caminho é para cá. Não inventa de ir para lá, não, que vai dar problema. É para cá. É assim que a gente deve fazer em relação à próxima geração, que é isso que, veja, ela está dizendo isso para um rei, que é o rei Lemuel, e veja o que ela diz para esse homem. Toma cuidado com as mulheres que destroem, com a prostituição, mas você também, para você dizer que é só figura feminina, né? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho e nem dos príncipes desejar bebida forte. Ai, mãe, agora você está dizendo que eu sou rei, não posso beber cachaça real. Não pode. No exercício do reinado, não. Quando você quiser dormir, você bebe cachaça e dorme. Por quê? Ele diz aqui, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Por quê? Porque o objetivo é que você, no lugar em que você está, faça o seu papel de ser boca de quem não tem boca, olhos de quem não tem olhos e mãos de quem não tem mãos. Então, você vai beber, vai se esquecer. Então, para que você vai ser um rei assim? Se esqueceu da lei. Veja, então, ele não está dizendo apenas essa mãe é sábia, porque ela não está falando só que é para ele se preocupar com a figura feminina neste caso, em particular. Ela também está dizendo que não é da figura feminina, toma cuidado para não ficar bebendo cachaça e se esquecer da sua responsabilidade. Para um rei. Ai, mãe, agora você está dizendo que eu posso beber? Estou falando para você o que é que você pode e o que é que você não pode beber. Qual é a figura feminina que tem aqui? Nenhuma. E ela está ensinando direito? Tá. Veja que interessante. Essa mulher aqui é fera, velho. Verso 8. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca e julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a boca, tia. Fala. Preste bem atenção, hein? Isso aqui já está desde o Antigo Testamento. Para mim, irmão, pode falar o que quiser, porque tem um que tem olhos como de fogo e que ele sabe tudo que está se passando, a gente não tem como inventar, e ele disse, graças a Deus, que todos nós haveremos de responder, não só pelo bem ou mal que nós fizemos por intermédio do corpo, ou por aquilo que saiu de nossa boca, ou pelo aquilo que não saiu e deveria ter saído. É interessante. Então, por isso eu não estou preocupado com, num certo sentido, às vezes com um grupinho, pode falar o que você quiser, irmão, você vai prestar conta. Para mim, eu estou na paz disso. Bora, segue a vida. Tá? Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa que é importante. Malaquias capítulo 3, e aí eu volto para Provérbios 31, tá? Vamos lá rapidinho. Bora, que o tempo está passando. 2h40, eu peguei 10, já deu 40 minutos. Então, vou falar só mais 5, beleza? Vocês sabem, a mim fica a tarde toda falando aqui, mas... eu vou só mostrar mais pelo menos um exemplo de alguém ensinando, tá bom? Isso. Tinha tanta coisa para falar, mas é assim mesmo. Malaquias capítulo 3, antes de Mateus. Pega Mateus e vai para trás, é mais rápido, tá? Verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Na verdade, os caras estavam pisando na bola aqui contra Deus, várias coisas, né? Por exemplo, era para até nós que não estamos na lei cerimonial, sabe que era um cordeiro, macho, sem defeito, não é assim, para o sacrifício? Eles pegavam aquele cordeiro que o leão comia as partes moles, né, a barriga, né? Ficava a cabeça e as patas. E o camarada ficava esperando lá, para poder pegar a cabeça e as patas, levar para o dono do rebanho e dizer, eu não fiz churrasco, está aqui a marca que foi o leão que comeu. Ele tinha que fazer isso, senão ele tinha que pagar. Tá? E aí o camarada pegava a cabeça e as patas que ia ser dado para o urubu e oferecia aquilo em sacrifício.
E aí Deus diz, pô, vocês não estão, nem para os governantes de vocês não oferecem, vocês vêm oferecer isso para mim? Aí ele diz assim, por que você está chateado com a gente? Nossa, velho, é nesse contexto que está acontecendo isso aqui, tá? Os caras sabem por quê, mano, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que é impressionante, é impressionante. Então, se até para Deus falam para isso, imagina para nós, né? Os caras vêm com cada mentira que você fica olhando assim, tá bom, vai. Então, as vossas palavras foram duras, que temos falado contra ti? Aí, verso 14. Vós dizeis, Deus está falando, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Isso é para nada, está perdendo tempo aqui. É isso que falavam contra Deus. Verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Os que cometem impiedade prosperam. Eles tentam ao Senhor e escapam. Quer dizer, Deus é lerdo. Se ele está governando alguma coisa, esse mundo aqui já desandou faz hora. É isso que a galera lá estava falando de Deus. Então, aqui que me interessa. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Conversavam entre si. E o Senhor atentava e ouvia. Deus não tem só olhos de fogo. Ele tem atenção de fogo. E para mim, quando qualquer um de nós está reunido para poder falar, seja lá o que for, Deus diz, vamos ver o que Geraldo está falando lá com a mulher dele? Vamos ver. E fica só olhando assim de butuca. Sabe aquele negócio, qual é uma boa definição de ética? É quando a gente faz o que é certo, quando não tem ninguém olhando. Eu falei isso para o Augusto quando estava levando esse dia na escola, 5 horas da manhã. Eu falei, filho, o que está errado com essa afirmação? Ele respondeu, pai, diante de Deus nunca vai ter ele não está olhando. Então, essa definição de ética para nós não serve. Ela é inútil. Fazer o certo quando não tem ninguém olhando. A definição de ética cristã é bem diferente. Deus está sempre olhando. Ele diz, vai lá, Geraldo, vamos lá. E chama, Gabriel, vem aqui, ó, dá uma olhada lá. Olha o Geraldo, a mulher dele falando lá. Olha o Geraldo com a igreja, olha lá o que ele está falando. Olha o conselho que ele deu lá, dá uma olhada. Dá uma olhada, olha a conversinha que tem no meio dos crentes. Deus está preocupado. Ele fala, que conversa é essa que tem no meio de vocês? Os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Nunca mais tereis um ditado no meio de vocês como esse. Essas conversinhas que às vezes entram ditados no meio aí, Deus está olhando. É por isso que eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque Ele não deu olhos para mim para isso, ouvidos, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, quer reunir, reúna. Quer falar, fala. Agora que você vai prestar conta, você vai. Enfim, só isso que eu quero saber. É só isso que me interessa. Então, prestar conta dentro da igreja e fora da igreja, por eventuais manifestações verbais ou não, dentro da igreja ou fora da igreja. Essa é uma das razões porque eu não estou preocupado com qualquer tipo de manifestação que os crentes venham fazer fora da igreja. Por quê? Porque tem alguém que está... Você vai responder. É só isso que me interessa. Você precisa saber que você vai responder. E eu vou fazer questão de estar lá para ver. Eu já estou te avisando, que você pode estar lá até presente na minha. Faço questão. O dia que eu estiver lá, eu vou passar mal vergonha, mas faz. Bora. Vai, senta aqui. Sabe por quê? Porque no céu não entra ninguém sem a gente saber o que verdadeiramente nós somos. Ninguém. No céu existe transparência, que é uma das características da praça que existia na Nova Jerusalém. Uma praça, um mar como de vidro transparente. Agora a gente é cheio de maracutaia, dá risada quando por dentro dizendo, tomara que morra. A gente elogia agora e chega ali fora, mete o pau, e a gente é cheio de conversinha fiada. No céu não tem isso. Mas para isso, vai lá. Eu quero que todo mundo veja quem que eu sou. Pode olhar, porque diante do Cordeiro não tem jeito. Ah, pastor, olha lá, hein? 100 quilos de sermão, sobrou 36 em 74. Aí foi um negócio meio esquisito, hein, pastor? 64 foi. É isso aí que sobrou, beleza? Agora vamos ver da sua conversa o que sobra. É para todo mundo isso. E eu espero que seja assim, eu faço questão de estar presente lá. Pelo menos para entrar no céu, sim. Se quem ir para o inferno, aí é contigo, mas para o céu eu faço questão. Verso 16 continua, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele. Os memoriais que me importam são aqueles que são escritos diante de Deus. E Daniel fala que tem o livro da vida e o livro da vida. Tem 2 livros da vida. E aí ele diz, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do Senhor. Eita, tilápia, hein? Isso aqui é bonito. Existe um memorial que está sendo levantado lá para todos aqueles, porque Deus não se esquece daqueles que temem
ao seu nome. Então, você vai aconselhar, irmãos? Vai cansar? Vai. Vai desgastar? Vai. Mas Deus renova e a gente só é capaz de fazer isso pelo Espírito? Sim. A gente deve aplicar primeiro ao próprio coração? Sim. A gente pode ajudar os outros a aplicar o coração deles? Sim. Mas a gente deve começar com a gente. E a gente tem que buscar esse sentimento do Espírito do resto da vida? Sim. Porque se houver algum momento que a gente não buscar, a gente vai acabar falando aquilo que não deve. E todos haveremos de prestar conta por aquilo que falamos e por aquilo que não dissemos, mas deveríamos ter dito. Depois que morre, não adianta vir com um coroa aqui, fulano, isso aí é conversa, aí para mim não interessa. Interessa em vida. Está sendo registrado ali da vida lá. Isso. É todo dia as palavras que saem da boca e as palavras que não saem. É engraçado quando a gente não gosta de alguém e a pessoa vai embora e diz, não, aí a gente vai lá cheio de elogio, de conversa fiada. Isso aí não tem valor não, tá, irmãos? Muito bem, Atos capítulo 18, vamos lá. Atos 18. Um exemplo de mulheres aconselhando na prática aqui, tá? Atos 18, verso 26, diz assim, ele, portanto, começou a falar ousadamente na sinagoga. Aqui era Apolo, né? Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Quem foi ensinar o caminho de Deus? Só tinha que explicar, né? Não é assim, só chegar lá e blá, blá, blá. Tem que sentar e dizer, deixa eu mostrar para você aqui, na palavra, onde é que está. Quem é que corrigiu o coração de Apolo? Um homem poderoso nas Escrituras. Quem? Priscila. Detalhe, a igreja que mais deu, uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo foi Atos 18, 26. Uma das igrejas que mais deu trabalho foi Corinto. Tem 4 cartas, nós perdemos 2 e tem 2 ali, beleza? E deu muito trabalho a igreja de Corinto. Quem que ajudou a fundar a igreja de Corinto? Apolo. E tanto que uns diziam que era de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. Apolo era poderoso, irmãos. Foi extremamente útil. E Priscila não quis queimar a vida de Apolo. Ela ajudou, tanto ajudou que depois Apolo foi útil no ministério de Paulo. Ok? 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, capítulo 1. Abra lá. 2 Timóteo. Se ele está escrito isso aqui, é porque tem. 2 Timóteo. Verso 3. Aí paramos aqui. Tinha outras coisas, mas... 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem, desde meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações. Paulo falando de Timóteo, né? Noite e dia, verso 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Qual era a alegria de Paulo em relação a Timóteo? Pela lembrança que eu guardo da tua fé sem fingimento. Paulo está dizendo que Timóteo, que foi útil no ministério de Paulo, não era hipócrita, fingido. Tem gente que é fingido na igreja. Pedro vai dizer que a gente deve amar ardentemente os outros sem fingimento. Por quê? É porque tem gente que é fingida, é óbvio. Então, Paulo está elogiando, e é motivo de elogio, só que aprender a viver uma vida sem fingimento, isso é ensinado. Porque, em regra, todos nós somos fingidos. Essa é a regra. Coração torto, minha amiga, é fingido. A gente tem que ser ensinado o resto da vida, para de fingir, fala a verdade. Ninguém é ensinado assim, nossa, mente um pouco, você só fala a verdade, sabe? Finge um pouco, você é muito sincero. Não tem. Nosso coração já nasce igual carrinho de supermercado, quando você tem uma roda que está quebrada, 3 funcionando. Quanto mais coisas você coloca no carrinho, mais aquela uma roda enfia para o lado lá. Impressionante. Você tem que andar assim, no carrinho assim, 3 funcionam. Era para você andar com uma mão, irmãos. Uma roda, impressionante como pega o carrinho e leva para lá. Agora, você imagina, totalmente corrupto. Não é uma roda na nossa vida que está funcionando errado. Está tudo quebrado, irmãos. As 4 estão quebradas. Então, você imagina fazer compra num carrinho de supermercado sem as rodas e para empurrar o carrinho. É isso, nós somos mais ou menos assim.
Então, você dá para ver que vai ter que ensinar a viver uma vida não fingida, sem ficar achando que pode sair falando para os outros o que quiser. Não é isso. Mas é não ser fingido. Por quê? Porque tem gente fingida na igreja. Quem? Todos nós somos. A gente tem que ser cheio do Espírito para não ser. Tá? Aí ele diz, a mesma que primeiramente esta fé sem fingimento habitou na tua avó e depois na tua mãe. Um exemplo de mulheres que foram aconselhando umas às outras a não serem fingidas. E não só mulheres aconselhando mulheres, mas estas mulheres foram quem aconselhou Timóteo. Se ele foi uma pessoa não fingida, ele deve à mãe dele e à avó dele. Veja que interessante. Aconselhamento de mulheres. Tem mulher piedosa? Tem, muitas. A mãe do rei Lemuel de Massá, a Batseba com Salomão, tá vendo? Eu nem falei da mulher virtuosa. Eu preciso terminar com a mulher virtuosa, né? Me dá 5 minutinhos para eu terminar com a mulher virtuosa? Senão é isso aqui. Provérbios 31, vai lá. E depois para Ruth. Provérbios 31 e Ruth 3, tá? Tem várias mulheres. Então veja que Provérbios, o lugar da mulher em Provérbios é lindo, irmãos. É lindo. Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? É uma pergunta, né? Ela vai responder na sequência da Bíblia hebraica, tá bom? Vou explicar isso. Verso 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, veja, essa mulher honra ao marido quando ela fala com sabedoria. Qualquer um não é a mulher, qualquer um de nós que não buscar sabedoria vai falar sem sabedoria. O problema não é falar, o problema é falar sem sabedoria. A instrução da bondade, lembra Romanos 15, 30? Vocês estão cheios de bondade. São capazes de nutetizar uns aos outros. Qual é a capacidade? Coloca na mesa para os outros testificarem, e quando você consegue dizer que o conselho que você está dando, você consegue testificar publicamente que aquele conselho está na palavra de Deus, não é você que está inventando. Então ele diz, essa mulher aqui é a mulher virtuosa, que ele não responde quem é, né? A mulher de Provérbios 31, ele fala da mãe do rei Lemuel, e depois ele fala da mulher virtuosa. Então a pergunta é, quem é essa mulher virtuosa? Resposta Ruth, capítulo 3. Abra lá. Aí sim, agora eu fico mais satisfeito, pelo menos dar essa resposta aqui para vocês. Ruth, capítulo 3, verso 11. Acharam aí? Ruth 3, 11. Agora, pois, veja, aqui, Ruth é aquela mulher que passou, que ela foi casada, o marido morreu da outra e ela subiu junto com a sua sogra, voltando para Jerusalém, tá bom? Que estava passando um período de fome. Agora, pois, ó filha minha, não tenhas receio. Aqui quem está falando é Boaz, né? Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade... Está vendo que é uma questão que eu falo para vocês? Coloca sobre a mesa. Não é o olhar apaixonado de Boaz que está... Toda a cidade põe sobre a mesa, irmãos. Todo mundo dizia que Ruth era quem Boaz estava dizendo que Ruth era. Não eram os olhos de Boaz. Nem seus olhos dizendo sobre você mesmo. Ruth não está se autoelogiando. Todo mundo é capaz de testificar. Então, bondade não tem nada a ver. Mas a minha intenção tem nada a ver com a sua intenção. Não quero nem saber da sua intenção. Eu quero saber que os outros estão vendo o que você está fazendo. Porque a gente percebe, os outros vão perceber. E olha lá, aquilo ali foi maldade, aquilo foi malícia, aquilo não foi certo. Não, os outros percebem. Só tem 2 pessoas ungidas na Bíblia, só 2. Jesus e a igreja. Não tem pastor ungido, tem a igreja ungida. Esse discernimento Deus deu à igreja, porque o Espírito está na igreja. Quem que reconhece alguém para levar para o ministério? A igreja. A igreja é soberana em muitas coisas, irmãos. Então a igreja percebe, coloca sobre a mesa. Se você acha que está tão certo assim, coloca sobre a mesa. Você é capaz de colocar o que você está achando que é a sua virtude sobre a mesa para saber o que os outros dizem? É simples assim. Percebe? Porque é isso que aconteceu com a vida de Ruth. Veja que ela estava passando fome. E disseste assim, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Por que eu estou citando o texto de Ruth 3:11? Porque na Bíblia hebraica, em algumas organizações, o livro que vem depois de Provérbios, em algumas Bíblias hebraicas, é o livro de Ruth.
Quem é que é a mulher virtuosa de Provérbios 31? A resposta? Ruth. Aí aqui vem para nós aqui. Então, vamos lá, só pensar agora, né? A Bíblia fala, então, que Ruth foi para lá e a honra foi junto com ela. Não foi honrada por causa da sua sogra, porque a sua sogra só deu trabalho. Eu me lembro que eu passei fome uma época na Bahia, né? Meu pai morreu. Antes dele morrer, ele ficou 8 anos doente, tinha erisipela, os rins estavam parando de funcionar, porque ele tinha pressão que ia 32/24, uma pressão alta como essa, detonou os rins, fazia hemodiálise, eu que levava ele para fazer hemodiálise. Aí ele não tinha coragem, a gente estava passando fome, tinha que comer. Aí quem que ia na feira, eu, com carrinho de mão, xaxim. Conhece o que é xaxim, não? Xaxim, né? Nossa, faz tempo que eu não faço essa palavra, xaxim. Xaxim. Como é que é o nome? Vaso de samambaia. Eu conheço xaxim, sei lá, xaxim. Não é charuto não, tá, irmãos? É xaxim. Xaxim. Eu ia vender xaxim com a minha mãe na feira. E meu pai ficava em casa porque ele não tinha coragem, porque era vergonhoso. Ué, era vergonhoso para você, era vergonhoso para minha mãe. Por que você não foi? Entendi. Ah, doía as pernas. Uhum. Quem que era a Ruth passando vergonha para poder ir arrumar comida? Era vergonhoso para ela e para a sogra dela. Por que a sogra não foi? Tem algum problema que impedia ela de andar? Na Bíblia não diz. Então, a virtuosidade de Ruth não tem nada a ver com a sua sogra. Não coloque a sua virtude nas costas de genro, nora, sogra, nas costas de outros. Sua virtude é sua virtude. Não coloque a sua virtude dependendo das circunstâncias. Tem nada a ver a circunstância que impediu de Ruth ser quem ela foi. Ruth era moabita. Os moabitas vieram do sexo das filhas de Ló com as suas filhas, né? Elas embebedaram Ló e foram lá transar, porque vai morrer todo mundo, não tem homem aqui, então vamos ter filho com o nosso pai. E é dali que veio, de uma relação incestuosa, os moabitas. Uma relação que era condenada por Deus. Beleza? Então, olha o conselho da mulher que era de Jerusalém. Porque quem era fora de Jerusalém era Ruth. Aí ela, a sogra, que era do povo de Israel, sabendo da origem dos moabitas, qual foi o conselho que ela deu? Vai lá e se deita escondidamente com Boaz. Por quê? Afinal de contas, a tua raça não é acostumada a fazer isso? Isso é crente falando. Ih, velho, que eu já ouvi de crente dentro da igreja. Crente, eu acho que ela era crente, mas esse conselho não era de cristão. Eu não estou criticando ela ser de Jerusalém, isso não dá para negar. Mas não dá para você dizer que só pelo fato de ser da igreja as pessoas vão falar aquilo que é favorável a Deus, porque quem falou isso não deveria ter falado isso jamais. E quem é que deu uma lição de moral na história? Porque quando Boaz acorda, ele olha aquela mulher e fala, o que aconteceu? Ela podia muito bem ter dito lá, já estamos aqui, meu amigo, nós se deitamos junto e vamos festar de novo, ir embora. E ela não teve coragem de seguir o ensino da sua sogra, que era supostamente fazer o que a raça dela fazia. Eu já andei no Brasil em alguns lugares aqui. Pensa no povo preconceituoso, o povo brasileiro. É nordestino, é vagabundo, é sulista, arrogante. É arrogante, eu falo para eles assim, não tem problema nenhum. Ele está gravando? Não pode gravar isso aí, não. Alguns deles. Você vai encontrar e você vê as pessoas querendo generalizar numa raça, não é numa raça, num grupo específico, dizendo, você é mineiro? Logo é descansado, porque mineiro é um baiano que não conseguiu chegar em São Paulo, ficou no meio do caminho. Né? Um monte, velho. Você da onde? Você é paulista? Então é trabalhador. Saiu uma pesquisa no Rio de Janeiro, nem sou eu, velho. E a pesquisa dizia que o povo que mais produz no Brasil são os baianos. Velho. Essa conversinha fiada aí de dividir o país, blá, 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 nem vou entrar nessa, velho. Porque tem cada besteira que as pessoas falam, porque elas querem taxar o grupo de pessoas. É do mesmo jeito que você querer taxar que todo mundo que vem na igreja é crente, porque fez profissão de fé. Nossa, mano.
Ou que todo mundo que fez profissão de fé é espiritual. Meu Deus do céu, se fosse assim, não precisava buscar o Espírito Santo todo dia na vida. Era só surfar na onda e é automático. Se surfar na onda, você vai capotar, você vai lá, que tem hora que você não consegue. Todos nós sabemos que a gente não consegue ter uma vida espiritual sempre 100%. Porque às vezes a gente fala, tomara que não apareça ninguém para me perguntar nada, que se me perguntar alguma coisa hoje, eu não estou bom para responder, hein? Hoje não é um dia legal para responder. E não tem dia que a gente está assim? Tá, só espero que não seja todo dia. Mas alguns dias a gente não está bom para responder mesmo, não. Então, esse foi o dia da sogra de Ruth. E a virtude dela não tem a ver com família, porque ela não tinha. Não tem a ver com a vida difícil, porque ela tinha. Não tinha a ver com dificuldades, porque sobrava. Não tinha a ver com religião, porque nem do povo de Israel ela era. Não tinha a ver com a história da sua região, e muito menos da sua história pessoal, que era absolutamente triste a história de Ruth. Mas a virtude, ela é pessoal. Isso eu quero dar um ânimo para mulheres, e eu quero terminar assim, porque independentemente de todas essas coisas que podem fazer com que a gente tenha uma pecha dizendo, mas você não é baiano? Eu já sabia, velho. Mas você não é sulista? Ele não me enganou. Você não é não sei de onde? De onde você mora mesmo? E qual da região que você veio? E o que tem a ver a região que eu vi? Olha para mim. Olha para o meu coração. E o povo conseguiu olhar para Ruth. Ela é moabita. Não me interessa, Ruth. A sogra dela não me interessa, Ruth. Boaz, não, mas não, pode ficar tranquila que você, não sou eu que estou vendo que você é virtuosa. A cidade toda vê. Então, irmãos, quando a gente é conselheiro, e todos nós somos, mas quando a gente é um bom conselheiro, todo mundo vê. E quando a gente é um mau conselheiro, também. Então, o meu desejo hoje é de estimulá-las a que as mulheres, nós temos N exemplos ruins e bons. Abigail, caraca, velho. Eu só acredito que Abigail casou com Nabal, que era louco, por uma razão. Qual? Não faz sentido Abigail, uma mulher sensata, ter casado com Nabal. Não faz sentido. Ela não era tão insensata assim. Então, como que ela casou com Nabal? Resposta? Fala. Hã? Esse. Deve ter sido algum acordo de família ali, foi dada, para poder ter acordo de famílias, tarará, a família ganhar dinheiro, não sei o quê. Só tem essa explicação, velho. Porque aquela mulher, sensata do jeito que ela era, ela jamais casaria. Morria sozinha, mas não casava com aquele cara. Pois não. Você tem algum texto para dizer isso? Esse é o ponto. Não, aí é muito, não, aí menos, é muito. Acho que não tanto assim, não. Não, a história é fenomenal, mas mais sábia de toda a Bíblia, acho que não. Os pontos são esses. É isso que eu estou também impressionada como você. São absolutamente relevantes. Ela era uma mulher, não tem lógica, aquela mulher casar com aquele cara ali, tá bom, segue a vida. Só me interessa que, independente do seu povo, independente de seus filhos, independente de seu marido, independente da sua sogra, independente do seu genro, independente da região, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, eu quero que você saiba que você pode ser essa mulher virtuosa, cheia do Espírito de Deus e que tem grandes coisas para aconselhar. Não só mulheres aconselhando mulheres, mas as mulheres aconselhando os filhos a saberem ser homem. Então, como eu falei, aquilo ali é criado com vó. Não, eu queria que fosse, esse dondoquinho assim, é a mãe que criou. Esse cara aqui, que se tornou Lemuel, um rei sábio, foi criado pela mãe. Então, tem mães que criam filhos ruins? Tem. Todas as mães criam os filhos ruins? Não. Tem muita mãe boa aí. Muita mãe que tem palavras agradáveis a Deus, que fazem bem para quem ouve, para a alma e para os ossos. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra.
Louvado seja o teu nome, porque aconselhar não é fácil, mas é possível. E ele é extremamente necessário o aconselhamento nesse tempo em que nós vivemos. São tempos difíceis, tempos de tensões, mas que com certeza, quando as mulheres se levantam, isso traz um refrigério enorme para a sua própria casa, um refrigério enorme para o seu próprio casamento, um refrigério enorme para os seus filhos, um baita de uma bênção na vida da igreja. Abençoa a Deus e levanta mais mulheres virtuosas na nossa igreja. Enche-as do teu espírito, para que, aconselhando palavras que vêm do teu coração, isso possa fazer bem a todos aqueles que ouvirem, para a alma e para os ossos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.